Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 25, o verso de número 13. Está escrito assim: como frescor no tempo da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Interessante essa palavra e hoje nós vamos tratar desse assunto importante sobre confiabilidade, tá? Nós vamos tratar desse assunto hoje, confiabilidade, né? Que quer dizer o quê? A pessoa sendo fiel. Você é fiel naquilo que você faz, naquilo que foi colocado na sua mão para fazer? Então nós vamos falar sobre esse assunto muito importante nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje está tão difícil você encontrar uma pessoa que você pode confiar, né? Então, essa palavra hoje ela é muito importante para poder isso esclarecer algumas coisas para a gente, tá certo? A fidelidade é uma marca da presença de Deus na sua vida. Você manifesta a fidelidade de Deus em fruto do Espírito, tá? Que fica onde? Exposto a todos, conforme você anda pelo Espírito. Isso está escrito lá em Gálatas 5:22, aonde está escrito sobre as partes do fruto do Espírito. E eu quero ler aqui com você, para você, Gálatas, eu quero ler aqui com você, para você saber, olha como que o fruto do Espírito é importante. Olha só, o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, que é o autocontrole. Então, esses são os frutos do Espírito, tá? Então, o dom é uma coisa, o fruto é outra, tá? O fruto, quem produz o fruto é o Espírito Santo na vida do cristão. Verdadeiramente, quando ele nasce de novo, ele começa a produzir esses frutos. E é importante que essa fidelidade de Deus, tá? Ela se manifesta através do fruto do Espírito, tá? Então, isso é muito importante, né, gente? Muito importante. Tá? Então, a pessoa cheia do Espírito não é aquela que sapateia para lá, sapateia para cá, não. Você vai ver uma pessoa cheia do Espírito é quando ela fala e ela cumpre aquilo que ela fala. Tá? Uma pessoa cheia do Espírito. Nós vamos ver durante todo esse estudo aqui que a confiabilidade, que a fidelidade está ligada a esses fatores. Tá? Vamos lá, então? Deus, ele requer que todos nós sejamos fiéis. Deus quer que o homem seja fiel. Deus quer que a mulher seja fiel. E ele deseja que nós sejamos fiéis em tudo aquilo que fazemos. Ele deseja que nós sejamos fiéis, tá? Então, gente, é muito importante a fidelidade, tá? A fidelidade é uma qualidade revigorante. Tá? Por quê? Nós acabamos de ler aqui que como frescor, né, de neve no dia da ceifa, assim é o mensageiro fiel para com aqueles que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Nós lemos isso aqui em Provérbios 25:13. E agora eu quero que você imagine comigo, tá? Como uma bebida fresca. Uma bebida fresca, tá? Revigorante para um agricultor que está lá na roça trabalhando, tá? Naquele solão castigante. Aí, de repente, ele pode tomar aquela água fresca. Não é tão maravilhoso? Eu falo que eu já trabalhei muito na roça, no sol quente, castigante. E aí, quando chega aquela água fresca, gelada para tomar, gente, aquilo é maravilhoso, aquilo é muito bom. Então, é assim, tá? É desta maneira, tá? Que a palavra ela diz, tá? Que essa qualidade, que a fidelidade, ela precisa de ser, ela é revigorante. Por quê? Porque
ela revigora a vida da pessoa que está ali para poder receber uma mensagem, uma palavra, tá? Então, ó, uma pessoa confiável, por exemplo, um trabalhador ou um mensageiro é como essa bebida gelada, tá? Essa bebida gelada em um dia escaldante, Então, gente, faz toda a diferença nós sermos essa pessoa fiel, tá? Para aqueles que nós estamos ministrando. Deus requer de nós o quê? A fidelidade, a confiabilidade, tá? Isso é importante. A fidelidade, ela exige confiabilidade, ou seja, ela exige que sejamos o quê? Confiáveis, tá? Então, é isso aí. A fidelidade, ela exige que nós sejamos confiáveis, tá? A gente precisa de ter, então, aquela firmeza, né? Para a gente não decepcionar a pessoa que está aguardando essa mensagem, tá? Vamos lá, então? Agora, pensa comigo aqui. Já pensou naquelas pessoas que dependem de você, tá? E confiam em você para obter auxílio na hora da aflição, tá? Ou quando alguém tem algum projeto, né? Você tem um projeto, coloca na mão de uma pessoa e você fala tantos dias, tal dia para entregar. Você depende daquele projeto, né? Porque tudo ficou combinado. E aí, o que acontece? Na hora que precisa de entregar, a pessoa não entrega. Olha só. Então, veja bem, se você deixar de ser fiel em fazer a sua parte, você pode ser a causa do fracasso e de uma desilusão para quem? Para quem contava com você, para comparecer e cumprir, então, o seu papel, ou seja, aquilo que você combinou, ou aquilo que você prometeu. Gente, tá vendo como é que é importante ser fiel? É um assunto delicado, né? Mas está na Bíblia. Por que será que está na Bíblia? Por que está sempre repetindo? Para quê? Porque é necessário, tá? Então, gente, o mesmo acontece na nossa casa, lá debaixo do nosso teto, sabia? Quem são as pessoas que vivem ali? Sua família? Eles dependem de você para quê? Para ter uma boa refeição, tá? Para colocar a mesa, tá? Para poder cuidar da comida, a casa arrumada, limpa, aquela geral, aquela organização, tá? Então, essas responsabilidades, você precisa administrar isso aí, tá? Eles contam com você, tá? Para isso. Então, é necessário, tá? Nós cumprirmos 100% de tudo aquilo que está, tá? Embutido nas nossas responsabilidades, tá? Isso precisa ser feito. Vamos lá. A fidelidade é uma exigência no falar. Você precisa ser fiel quando você fala. Você está falando a verdade ou você está mentindo? Está falando a verdade ou está mentindo? Tem pessoas que mentem. Elas omitem a verdade. E tem umas que mentem descaradamente. Tá? Isso não é bom, gente. Isso traz prejuízo para a sua vida e prejuízo para as pessoas também que estão te ouvindo. Então, o mensageiro, ele precisa, tá? Ele precisa verdadeiramente de falar a verdade, de ser fiel com a verdade. Ser fiel com a verdade. A palavra diz assim, lá em Provérbios 12, 22, está escrito assim: os lábios mentirosos, olha, quem fala mentira, isso é abominável ao Senhor. Deus abomina. Tá? Mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então você vai dar prazer a Deus, sabe quando? Quando você falar a verdade, quando você for honesta. Quando você for honesto e falar a verdade, tá? Então, quando você deixar de falar mentira, deixar de aumentar as coisas, você conhece pessoas que a coisinha era uma coisinha desse tamanhozinho, ele foi aumentando. Ela foi aumentando. Deus não se agrada disso, tá? Então, tenha cuidado, porque você precisa de ser fiel no seu falar, tá? Você precisa de ser fiel no seu falar. Então, a mentira não agrada
a Deus, se você quiser trazer alegria para Deus e ser um grande deleite para Deus, seja honesta quando fala, tá? A palavra diz lá em Provérbios 14, verso de número 5, está escrito que a testemunha verdadeira não mente, tá? Então, gente, é importante falar a verdade. Vocês já imaginaram? A gente tá lá diante do juiz, né? Você foi lá testemunha, você testemunhou a situação que aconteceu. E aí você precisa de contar a verdade, como realmente foi. Aí você lá e omite, você vai lá e mente. Não pode. Então você precisa de ser verdadeira, precisa de ser honesta, tá? Porque a testemunha verdadeira não mente, tá? A fidelidade traz cura. Traz cura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. É o quê? É cura. Tá? Tá escrito lá em Provérbios 13, verso de número 17. Então, nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Tá? Nós somos os mensageiros de Deus, as mensageiras de Deus, tá? Então, Deus, ele espera que nós sejamos boas mensageiras. Deus espera que nós sejamos bons mensageiros, tá? Então, que bons mensageiros? Aquele que tem uma mensagem assim, não, é aquele mensageiro que fala a verdade, tá? Que seja honesto, que seja honesta, que fala verdadeiramente a verdade. Por quê? Nós estamos sendo boas mensageiras ou maus mensageiros, tá? Porque às vezes você é a única Bíblia que algumas pessoas lerão. Então você está vivendo de forma fiel e coerente para Cristo como embaixador fiel? Para poder abençoar os outros? São perguntas, tá? Então é necessário nós lançarmos mão de ser fiel em todas as coisas que fazemos. É necessário nós sermos fiéis em todas as áreas da nossa vida, tá? Então a gente precisa refletir sobre os dias que nós estamos vivendo, tá? Os dias caóticos, né? Todos nós enfrentamos. E nesses dias caóticos tem sofrimento, tem desgosto, tem doença, tem perdas, tem estresse, tem renúncia, tem solidão. E você precisa trazer o bem para os outros. Com o quê? Com a sua atenção, tá? Com a atenção e o compromisso com a fidelidade. Com a fidelidade. Quando chega, você traz paz. Quando você chega no lugar, você traz paz. Você traz cura, você traz conforto. Você traz ordem, sabedoria aos que estão necessitados? Como é que é? Você traz ali aquele alívio, aquela cura? Ou é aquele desespero total? Tá. Porque nós acabamos de ler que a fidelidade, o que ela faz? Ela traz cura. Você está levando remédio onde você chega, com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas palavras, com o seu modo de ser, com o seu modo de viver, né? Então é isso, gente. Nós precisamos então verdadeiramente de estar levando cura para as pessoas, tá? A fidelidade, ela é essencial, tá? Ela é essencial. Deus, ele espera de todos nós que nós sejamos fiéis, tá? E a fidelidade, ela traz muitas bênçãos, tá? A palavra diz lá em Provérbios 28, 20, fala que o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O homem ou a mulher honestos, eles precisam de ser honestos, o homem precisa de ser honesto, a mulher precisa de ser honesta. Então, o homem ou a mulher, eles precisam de ser honestos. E essa honestidade, eles não podem mentir, né? Quem é honesto não mente. Quem é honesto não mente. Para que vai mentir?
né? Quando você mente, você está sendo desonesto com você mesmo, tá? Primeiro é com você que você está sendo desonesto e depois com os outros. Então não se desrespeite, tá? Se respeite, sendo verdadeira, sendo verdadeiro, sendo honesto, sendo honesta, tá? Então, a fidelidade, ela traz bênçãos, ela te acumula de bênçãos, tá? Quando você for fiel a Deus, Deus promete que você será acumulado de bênçãos, tá? Então, isso é muito importante. É tão triste, né? Quando você vê uma pessoa mentindo, né? É desastroso, né? E outra, as consequências vêm, tá? Então, é melhor falar a verdade, é melhor ser verdadeiro, ser honesto, tá? Porque isso traz bênçãos. Bênçãos, muitas bênçãos, tá? Bênçãos acumuladas, tá? A fidelidade é o mais fino dos presentes. Sabia que a fidelidade é o mais fino dos presentes? A palavra diz lá em Provérbios 31, verso 11, está escrito assim: o coração do seu marido está confiado nela, na esposa, e não haverá falta de ganho. Olha só que coisa maravilhosa. Então, o maior presente que você pode trazer para o seu casamento, mulher, o maior presente que você pode trazer para o seu casamento, homem, sabe o que é? A confiança. A confiança, tá? A fidelidade, a confiança, tá? Então, é pela forma como você é fiel no lidar com o dinheiro, tá? Com os filhos, com a casa, com a sua família, tá? Com os amigos ou companheiros de trabalho, tá? O seu comprometimento com a fidelidade inspira confiança nos outros. Então, você sendo casada ou solteira, casado ou solteiro, a confiança é o ingrediente mais importante que você pode oferecer à sua família, tá? Eles sabem que podem contar que você manterá a sua palavra, tá? Você cumprirá os seus compromissos e continuará sendo fiel em todas as áreas da sua vida. É o que a sua família espera de você, é o que Deus espera de você, é o que o seu patrão espera de você, tá? É o que os seus amigos esperam de você, tá? Então, a fidelidade, ela precisa de estar nas pequenas coisas, tá? E tem uma palavra tão importante aqui no livro de Lucas, capítulo de número 16, verso de número 1 e o 2, tá? Fala assim, que Jesus, né, ele dizendo que quem for fiel no pouco, ele coloca no muito. E aqui nós temos um exemplo lindo de uma mulher chamada Febe, tá? Lá em Romanos capítulo 16, verso de número 2, tá? Fala o exemplo dessa mulher. Ela não era líder de nenhuma igreja, ela não era líder de nada, tá? Mas ela foi fiel no serviço que ela prestou ali naquela comunidade, tá? Aonde ela vivia. Ela foi fiel ali, tá? Aonde ela servia no ministério do apóstolo Paulo. E como era de extrema confiança, aquela mulher, ela era de extrema confiança, olha só, a confiabilidade. Olha que coisa importante. Como ela era de extrema confiança, ela recebeu a responsabilidade de entregar em mãos uma carta de grande importância para a igreja em Roma. E sabe qual foi essa carta? A carta de Coríntios, gente. Ela foi incumbida dessa grande responsabilidade. Essa mulher, ela levou pessoalmente, tá? Ali, a carta de Coríntios ali para Roma. Então, gente, olha que coisa. Ela foi fiel, tá? Ela foi fiel naquela pequena tarefa, uma tarefa pequena, mas olha que coisa, uma tarefa pequena e de muita responsabilidade. É por isso que Jesus falou, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você estiver sendo fiel nas pequenas coisas que é colocado na sua mão para fazer, Deus vai te colocar
no muito. Jesus vai te colocar no muito. Então a Febe, ela recebeu essa tarefa e ela entregou ali a carta em segurança nas mãos certas, aquela mensagem importante que nós temos hoje aqui, podemos, né, todos podemos ler a Bíblia, né, a carta aos Coríntios, foi através de uma mulher. Como que Deus usa as mulheres? Deus espera, mulher, que você seja fiel naquilo que Ele confiou a você. Seja fiel, tá? Você também, homem, seja fiel naquilo que Deus confiou a você. As coisas pequenas que é para você fazer, faça com fidelidade para o nome do Senhor ser glorificado. Então, você é fiel nas pequenas coisas? Como dar do seu tempo e energia com generosidade para as pessoas? Tá? Então, ao ajudar os outros, você estará prestando um grande serviço para Deus. Você sabia disso? Que quando você tira um tempo para poder você se dedicar com generosidade às pessoas, tá? Você está prestando um serviço a Deus. Você está fazendo uma obra grandiosa para Deus, tá? Então, Deus, ele conta com você, tá? Pode ser que um dia Ele venha a pedir que você preste um serviço ainda maior para Ele. Febe foi fiel no que tinha pouca importância. Olha, ela foi fiel naquilo que tinha pouca importância e também provou ser fiel no muito. Então, seja fiel no pouco, tá? Porque Deus vai te colocar no muito. Nós já estamos terminando. Então, essa mulher fiel, essa mulher confiável, esse homem fiel, esse homem confiável, tá? Essa pessoa confiável, ela vai até o fim, gente. Em qualquer coisa que tiver que fazer, ela vai até o fim, não vai parar no meio do caminho, tá? Essa pessoa, ela vai cumprir o que ela falou, tá? Não importa o que aconteça, ela vai cumprir o que ela falou. Ele vai cumprir o que ele falou, mesmo que isso traga prejuízo para ela, tá? Ela tem palavra, vai cumprir, tá? Essa pessoa fiel, ela entrega o serviço, tá? Seja uma mensagem, tá? Seja uma refeição pronta, ela vai entregar o serviço, tá? Essa pessoa fiel, ela vai comparecer, ela comparece, tá? Até adiantada, às vezes, para quê? Para poder não causar preocupação às outras pessoas que estão ali aguardando. Essa pessoa fiel, ela vai manter a palavra dela, tá? O sim significa sim, hein? O sim dessa pessoa significa sim. E o seu não significa não. Tá escrito lá em Tiago 5,12, né? Se você disser sim, é sim. Se você dizer não, é não. Então, é importante. Essa pessoa fiel, ela comparece aos compromissos, tá? Ela só vai cancelar alguma coisa se verdadeiramente for uma coisa assim, uma razão muito incontestável. Do contrário, ela vai cumprir com aquilo que ela prometeu, naquele compromisso, naquela reunião, naquele lugar que ela disse que iria, tá? Essa pessoa de confiança, tá? Ela efetua negócios com sucesso, executando todas as instruções recebidas. Recebeu uma instrução, recebeu algo para poder você executar, essa pessoa, ela vai ser diligente e vai executar aquilo, tá? Da mesma forma, com todas as instruções que ela recebeu, tá? Então, isso é muito importante. Essa pessoa fiel, ela não vai negligenciar os seus deveres, tá? E ela também não vai negligenciar a adoração, tá? Essa pessoa, ela é dedicada naquilo que ela faz, tá? Então, gente, é muito importante a confiabilidade, a fidelidade, ela cabe em todo lugar, tá? Nesse tempo que nós estamos vivendo, onde está tão escasso a fidelidade, a confiabilidade, é o momento da gente refletir. Será que nós estamos sendo verdadeiramente essas pessoas fiéis? Será que nós estamos verdadeiramente sendo essas pessoas de confiança?
A pessoa pode contar com você, a pessoa pode confiar em você, no que você fala, no que você prometeu, tá? Então, se você estiver passando por alguma dificuldade e não consegue cumprir com aquilo que você prometeu, converse com Deus. Tenha uma conversa franca com Ele, peça a Ele, para Ele te direcionar, para Ele te ajudar. A partir de hoje você vai mudar de vida, vai mudar de posicionamento, tá? E você vai assumir, tá? Esse compromisso com você mesmo e com Deus. Primeiro tem que ser com você, né? Porque quando você faz esse compromisso com você mesmo, aí você consegue também cumprir com Deus, não é verdade? Então peça a Deus para que Deus venha trabalhar e desenvolver em você, tá? A fidelidade dele na sua vida diária. Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família. Muitíssimo, um forte abraço.